Existe um tipo de prisão que não tem grades visíveis. Não há correntes nos pulsos, nem muros ao redor do corpo, mas ainda assim ela pesa todos os dias. É uma prisão silenciosa, interna, quase invisível para quem olha de fora, mas profundamente sentida por quem vive dentro dela. Essa prisão é o apego emocional. A necessidade constante de controlar o que não pode ser controlado, de segurar aquilo que já deveria ter sido solto, de insistir em manter vivo algo que a própria vida já sinalizou que mudou. É sofrer não pelo que aconteceu, mas pelo que você gostaria que tivesse sido diferente. Perceba com honestidade. Grande parte da sua angústia não nasce dos fatos em si, mas da resistência que você cria contra eles. Não é a perda que mais machuca, é a recusa em aceitar que ela fazia parte do caminho. Não é a mudança que destrói, é a insistência em acreditar que tudo deveria permanecer exatamente como você desejava. O apego emocional se disfarça de amor, mas na verdade é medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de encarar a realidade como ela é, instável, impermanente e indiferente às suas expectativas. Quando você se apega, você entrega sua paz a algo externo. Você diz, mesmo sem perceber, minha felicidade depende disso. E no momento em que isso escapa das suas mãos, o chão parece desaparecer. É por isso que o apego aprisiona. Ele cria uma dependência emocional que transforma qualquer mudança em ameaça e qualquer perda em tragédia. Hoje, vamos falar sobre 5 hábitos diários praticados pelos estoicos, hábitos simples, porém profundos, que você pode começar a aplicar agora mesmo para fortalecer sua mente contra esse sofrimento autoimposto. Não são fórmulas mágicas, nem promessas vazias. São exercícios de consciência, disciplina e responsabilidade emocional. Práticas que ajudam você a deixar de ser refém do apego, da ansiedade e da sensação constante de estar à mercê das circunstâncias. Esses hábitos não eliminam a dor, mas transformam sua relação com ela. Eles não tornam você frio, distante ou indiferente, mas lúcido, presente e livre. Livre para amar sem se destruir, para perder sem se anular, para viver sem carregar o peso de tentar controlar o incontrolável. Antes de seguir, faça um pedido simples, mas importante. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também estão presas em batalhas internas silenciosas. E vá até os comentários e escreva: eu escolho soltar o que não posso controlar. Não é apenas uma frase. É um compromisso público consigo mesmo. Um lembrete de que a mudança começa com uma decisão consciente. Agora, vamos aos hábitos. O primeiro hábito é o exercício da manhã. Os estoicos começavam o dia de uma forma que, para muitos, pode parecer estranha ou até desconfortável. Antes de mergulhar nas tarefas, eles se sentavam em silêncio e refletiam sobre tudo o que poderia dar errado. Perdas, conflitos, frustrações, rejeições, doenças, falhas. Não para sofrer por antecipação, mas para preparar a mente. Marco Aurélio escrevia que, ao acordar, deveríamos nos lembrar de que encontraríamos pessoas difíceis, situações injustas e desafios inesperados. Ele não fazia isso para se tornar pessimista, mas para não ser ingênuo. Para não viver sob a ilusão de que o mundo lhe devia suavidade. Esse exercício é conhecido como a premeditação dos males. Ele não atrai coisas ruins. Ele destrói a fantasia do controle absoluto. Quando você contempla a possibilidade da perda e percebe que, mesmo assim, continuaria existindo, algo se reorganiza dentro de você. O apego nasce da crença de que você não sobreviveria sem determinada pessoa, situação ou conquista. Mas quando você aceita que tudo é temporário, que tudo pode mudar, você deixa de viver com as mãos cerradas tentando segurar o vento. Reserve alguns minutos pela manhã. Sente-se em silêncio. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: o que eu posso perder hoje? E depois, se isso acontecesse, como eu escolheria reagir? Não fuja da resposta. Encare-a com maturidade. E então perceba, mesmo no pior cenário, você continua aqui. Esse exercício não endurece o coração. Ele liberta a mente. O segundo hábito é o desapego consciente. Existe uma diferença profunda entre desapego e indiferença. Indiferença é não se importar. Desapego é se importar sem se tornar escravo do resultado. É amar sem transformar o amor em posse. É se envolver sem perder a si mesmo. Epicteto ensinava que a vida se divide em 2 categorias: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Sua opinião, suas escolhas, suas ações estão sob seu controle. O comportamento dos outros, o passado, os acontecimentos externos, não estão. Quando você investe sua identidade no que não controla,
você constrói sofrimento. Pratique diariamente o desapego consciente. Escolha algo importante para você, uma pessoa, um objeto, um plano, um resultado. E diga mentalmente: isso não me pertence. Eu sou grato por ter agora, mas não é meu. Se partir, não levarei comigo a dor da revolta, mas a gratidão pela experiência. Amar assim não diminui o vínculo. Torna-o mais verdadeiro. Pense em alguém que você ama profundamente. Agora reconheça, com honestidade, que essa pessoa é mortal. Assim como você. A maioria das pessoas vive como se o tempo fosse infinito. E quando a perda chega, ela não dói apenas pela ausência, mas pela ilusão quebrada. Os estoicos amavam intensamente, mas com consciência da impermanência. Isso não tornava o amor frágil, tornava-o lúcido. O terceiro hábito é o diário estoico. Sêneca dizia que nenhum dia deveria terminar sem ser examinado. Não como cobrança, mas como aprendizado. O diário estoico não é um relato de eventos. É um espaço de autoanálise honesta. Ao final do dia, pergunte a si mesmo: onde perdi o controle de mim hoje? Onde reagi impulsivamente? Onde me deixei dominar pelo medo, pela raiva, pelo apego? O que exatamente me afetou? Que expectativa foi quebrada? Que crença foi tocada? Como eu poderia ter respondido de forma mais alinhada com quem desejo me tornar? Não é sobre se julgar, é sobre se compreender. Quando você escreve, você traz à luz aquilo que antes estava confuso na mente. E o que é visto pode ser trabalhado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro. O quarto hábito é o exercício do controle. Existe uma pergunta simples que pode transformar sua relação com o sofrimento. Isso está sob meu controle? A maioria das pessoas sofre porque tenta controlar o que não pode. Quando sentir ansiedade, frustração ou raiva, pare por um instante e pergunte isso a si mesmo. Se não estiver sob seu controle, solte. Não discuta com a realidade. Não brigue com o que já aconteceu. Direcione sua energia para o que depende de você, sua resposta, sua atitude, sua próxima escolha. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. O quinto hábito é a meditação da impermanência. Tudo passa. Tudo muda. Marco Aurélio lembrava constantemente que tudo que existe se transforma. À noite, antes de dormir, visualize sua vida como um fluxo. Pessoas, emoções, situações, tudo vem e vai. Pergunte-se sobre aquilo que hoje dói. Isso ainda terá o mesmo peso daqui a alguns anos? O apego congela o presente. A sabedoria o aceita em movimento. O fato de algo ser passageiro não o torna menos valioso, mas mais precioso. Quando você entende isso, vive com mais presença e menos desespero. Esses 5 hábitos não são mágicos. São disciplina. E a disciplina é o caminho da liberdade interior. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. Isso é impulsividade. Liberdade é dominar a si mesmo. É não depender de nada externo para estar em paz. Comece hoje. Escolha um hábito. Pratique por alguns dias. Observe como sua mente muda. Quando você aprende a soltar sem se destruir, a amar sem se perder e a viver sem depender, entende a verdade que os estoicos ensinavam há séculos. A verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. Mas há algo ainda mais sutil sobre o apego que poucas pessoas percebem. O apego não se manifesta apenas nas grandes perdas. Ele aparece nas pequenas frustrações diárias, nos planos que não saem como esperado, nas palavras que não foram ditas, nas respostas que não vieram, no reconhecimento que você achou que merecia, mas não recebeu. É ali, nesses detalhes aparentemente insignificantes, que a mente começa a se prender, a ruminar, a criar narrativas que drenam sua energia silenciosamente. Você não sofre apenas quando perde algo grande. Você sofre quando a realidade não obedece ao roteiro que você escreveu em silêncio. E quanto mais rígido esse roteiro, maior será a dor quando o mundo, inevitavelmente, rasgá-lo diante dos seus olhos. Os estoicos compreenderam algo essencial: a vida não coopera com expectativas emocionais. Ela segue seu próprio curso, indiferente ao que você deseja, teme ou planeja. E não há nada de errado nisso. O erro está em exigir que a vida se ajuste às suas carências internas. Por isso, o verdadeiro trabalho não é mudar o mundo, mas treinar a mente para não depender dele. Quando você começa a praticar esses hábitos diariamente, algo curioso acontece. Você percebe que não é o evento que te domina, mas a interpretação que você faz dele.
A mesma situação que antes te tiraria do eixo agora se torna apenas mais um acontecimento entre tantos outros. Não porque você se tornou frio, mas porque se tornou consciente. A consciência cria espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço mora a liberdade. Com o tempo, você começa a perceber que muitas das suas reações emocionais não são escolhas, mas condicionamentos antigos. Respostas automáticas criadas por experiências passadas, traumas, medos e expectativas não examinadas. O estoicismo não pede que você reprima emoções, mas que as observe. Que você se torne um estudante de si mesmo. Quando a raiva surge, ao invés de se identificar com ela, você pergunta: de onde isso vem? O que exatamente foi ferido em mim? Meu orgulho? Minha necessidade de controle? Meu desejo de aprovação? Essa simples investigação já enfraquece o domínio da emoção sobre você. A maioria das pessoas vive como se suas emoções fossem ordens. Sentiu, obedeceu, pensou, acreditou, reagiu, justificou. Os estoicos propõem o oposto. Você sente, mas não se entrega. Você pensa, mas questiona. Você reage, mas escolhe como. E isso muda tudo. Pouco a pouco, você começa a perceber que muitas das coisas às quais estava apegado nunca foram realmente suas. Eram empréstimos da vida. Pessoas, cargos, fases, identidades, imagens que você construiu de si mesmo. Quando algo disso vai embora, a dor não vem apenas da perda, mas da confusão entre aquilo que você tinha e aquilo que você é. O desapego ensina uma distinção fundamental. Você pode perder quase tudo, menos sua capacidade de escolher como viver. Essa compreensão traz uma calma diferente. Não é euforia, não é empolgação passageira. É uma estabilidade silenciosa. Uma sensação de estar em casa dentro de si mesmo, independentemente do que acontece fora. Você começa a falar menos, reagir menos, explicar menos. Não por indiferença, mas porque não sente mais a necessidade constante de se defender emocionalmente do mundo. O apego exige explicações. A liberdade dispensa justificativas. Com o tempo, até seus relacionamentos mudam. Você passa a se relacionar por escolha, não por medo. Ama sem cobrar garantias impossíveis. Escuta sem tentar controlar. Se afasta sem culpa quando percebe que algo não contribui mais para sua integridade interior. Isso não significa que você não sentirá dor. Significa que a dor não terá mais o poder de te destruir. Há uma força silenciosa em aceitar a impermanência. Quando você entende que tudo passa, você para de desperdiçar energia tentando congelar momentos, pessoas e situações. Você passa a viver o agora com mais presença, porque sabe que ele não se repetirá. E paradoxalmente, é essa aceitação que torna a vida mais profunda. Os estoicos não buscavam uma vida sem emoções, mas uma vida governada pela razão e pela virtude. Uma vida onde o sofrimento desnecessário fosse eliminado. Onde a mente fosse treinada como um músculo, fortalecida diariamente contra os excessos da esperança ilusória e do medo antecipado. Nada disso acontece de uma vez. É um processo. Um treino diário. Haverá dias em que você esquecerá tudo isso e reagirá como antes. E está tudo bem. O progresso não é linear. O que importa é voltar. Observar. Corrigir. Recomeçar. Cada vez que você escolhe soltar ao invés de resistir, você vence uma pequena batalha interna. Cada vez que você aceita ao invés de lutar contra o inevitável, você recupera um pouco da sua paz. Cada vez que você age com consciência ao invés de impulso, você se torna mais livre. E um dia, quase sem perceber, você acorda diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de estar nele. Você percebe que já não precisa controlar tudo para se sentir seguro. Que pode lidar com perdas sem perder a si mesmo. Que pode atravessar a incerteza sem se paralisar. Que pode viver sem se apegar à ilusão de garantias que nunca existiram. Esse é o ponto em que o sofrimento deixa de ser um inimigo e se torna um professor. Onde a dor não desaparece, mas amadurece você. Onde a vida deixa de ser uma ameaça constante e se torna uma experiência a ser vivida com presença. Os estoicos chamavam isso de tranquilidade da alma. Não uma felicidade barulhenta, mas uma paz firme, resistente às oscilações externas. E essa tranquilidade não depende de sorte, dinheiro, reconhecimento ou circunstâncias perfeitas. Ela nasce do domínio interior, do compromisso diário de observar a si mesmo, de escolher, repetidamente, não se tornar escravo do que você não controla. Se você chegou até aqui, entenda, esse caminho não é para poucos especiais.
Ele é para quem decide assumir responsabilidade pela própria mente. Para quem entende que a liberdade não é dada, é construída. Continue praticando. Continue questionando seus apegos. Continue treinando sua percepção. Porque, no fim, a maior conquista que um ser humano pode alcançar não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. E quando você faz isso, nada externo tem o poder de te aprisionar novamente. Para finalizar, deixo um convite simples, mas poderoso. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Esses gestos ajudam o YouTube a levar essa mensagem a mais pessoas que também estão em busca de clareza, força interior e equilíbrio emocional. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que mais tocou você ou qual desses ensinamentos você pretende praticar no seu dia a dia. Sua participação fortalece a comunidade e pode inspirar alguém que está passando por um momento difícil agora. E não se esqueça de acessar a descrição do vídeo. Lá você encontra materiais, reflexões e conteúdos complementares que podem te ajudar a aprofundar ainda mais esse caminho de autodomínio, desapego e liberdade interior. Obrigado por estar aqui, por ouvir com atenção e por escolher, todos os dias, evoluir por dentro. Nos vemos no próximo vídeo.